Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para continuar a passar um pouco dos ensinamentos do Criador. E o que a gente viu faz algumas semanas na nossa Torá foi o momento que Yaakov ele vai para o Gan Eden, ele vai para o mundo das almas. E antes dele ir para o mundo das almas, o que ele faz? Ele chama todos os filhos dele, todas as tribos que vão agora Bemet começar o povo de Israel. O que ele faz? Ele começa a falar com eles. Antes ele deu uma bênção para os filhos de Yosef, para Efraim e para Menashe, e depois ele chama todos os filhos, os 12 filhos, e começa a falar com eles. E a gente vê no final, depois de que ele falou tudo, está escrito o seguinte: todas estas são as tribos de Israel, as 12. E isto é o que lhes falou o seu pai e os abençoou. Cada qual com a sua devida bênção os abençoou. Quer dizer, o que nós vemos aqui é que Yaakov deu uma bênção para cada filho ganhou uma bênção. Porém, quando a gente começa a ler o que Yaakov falou para cada filho, a gente vê que não é bem assim. Não foi isso que aconteceu. Logo no começo, Yaakov começa falando sobre Reuven. Reuven, ele é o primogênito, ele foi o primeiro. Fala Yaakov o seguinte: Reuven, tu és meu primogênito, a minha força. Quer dizer, foi a primeira gota de sêmen de Yaakov que trouxe o primeiro filho do mundo que ele tem. O primeiro filho de Yaakov devia ser o primogênito que ganha todas as bênçãos. Assim, fala o Midrash que Yaakov está falando para Reuven: você deveria ser o rei, você deveria ser o sacerdote, você deveria ser o primogênito. Porém, o que aconteceu? Você foi muito afoito, você fez as coisas muito rápido, sem pensar, que nem águas que correm e não sobra num lugar alto, elas correm para um lugar baixo e não sobra nada lá em cima. Assim também você foi muito rápido, você fez as coisas de uma maneira rápida, sem pensar, porque o que Reuven fez? Ele pegou, depois que a mãe dele morreu, depois que Rachel morreu, depois que a outra esposa de Yaakov morreu, então Reuven pensou: agora vai vir Yaakov, o meu pai, e vai dormir na tenda da minha mãe. E Yaakov não, ele pegou e colocou a cama dele na tenda da escrava de Rachel. E Reuven ficou muito nervoso com isso, e ele mudou a cama de Yaakov, mudou a cama do pai dele de tenda. E Yaakov ficou muito, bravo com isso, ele ficou muito surpreso com isso, como meu filho faz isso. E é sobre isso que Yaakov está falando. Yaakov fala: Reuven, você deveria ser o primogênito. Quer dizer, você é o primogênito fisicamente, você é o primogênito biologicamente, porém você deveria ser o primogênito também de uma maneira, de uma amada. Você deveria ter o nível de um primogênito, devia ser o rei, devia ser o sacerdote, porém você foi afoito nos seus atos e no final você perdeu tudo. Isso foi a bênção, entre aspas, que Yaakov deu para Reuven. Depois Yaakov continua: Simão, Shimon e Levi. Simão e Levi são irmãos. E o que ele fala? O que aconteceu com Shimon e Levi? Eles se juntaram depois que o Shen, filho de Hamor, ele pegou Diná e ele teve relações com Diná contra a vontade de Diná. Então Shimon e Levi falaram para todo mundo fazer Brit Milá, eles mataram todo mundo, eles mataram uma cidade inteira. Yaakov ficou muito, muito, muito surpreso e triste com isso, decepcionado, é melhor a palavra, ele ficou decepcionado com isso. E é isso que ele fala: Shimon e Levi, instrumentos de violência são suas armas. Quer dizer, as armas que você tem não são para se defender, são para criar violência. Em seu segredo não entres minha alma. Quer dizer, eu não vou me juntar no lugar onde eles estão juntos. E que Hashem divida eles entre Israel, que eles não estejam um perto do outro, porque quando eles estão juntos, não sai coisa boa daí. Sai violência, sai morte. Então, que Hashem separe eles. Essa é a benção, de novo entre aspas, que Yaakov dá para Reuven, para Shimon, Reuven, Shimon e Levi. 3 filhos que, uma bênção que a gente não consegue entender. Depois vem Yehudá, que Yehudá, Bemet tem uma bênção que ele vai ser rei e que ele é como um leão. Isso Bemet é uma bênção. E a gente vê outros filhos também que recebem bênçãos. Depois a gente vê também Gad, por exemplo. Gad é um versículo, fala Yaakov Avinu, de Gad a Gad, legiões atacarão. Mas
ele os atacará e os fará retroceder. Essa é a bênção que Yaakov dá para os filhos. E a gente pergunta, que tipo de bênção é essa? Que tipo de bênção é você virar para um filho seu e falar que eu não quero me juntar com vocês, que Hashem divida vocês, você foi uma pessoa muito afoito, você fez coisas sem pensar, que tipo de bênção é essa? E quando a gente abre o livro da pessoa mais sábia do mundo, Shlomo HaMelech, a gente consegue entender qual é a intenção aqui de Yaakov Avinu. No livro de Shlomo HaMelech, no livro de Mishlei, ele fala o seguinte, o rei Salomão explica pra gente, uma pessoa pergunta assim, como eu posso ir para o Geinom? Como eu posso ir para o inferno? Eu quero chegar no lugar mais longe do Criador possível. Como eu posso chegar lá? Fala Shlomo, o caminho reto, o atalho para chegar mais longe de Hashem é um. Qual é? Não escutar broncas das pessoas. Esse é o caminho. A pessoa que quer chegar no lugar mais longe de Hashem, esse é o caminho. Não escutar conselhos, não escutar broncas. Aquela pessoa que ela leva uma bronca e ela fala, não, eu não sou assim. Não, quando ele entender o que eu entendo, aí ele vai ver que eu estou certo. Aquela pessoa que ela não consegue escutar conselhos e broncas de ninguém, esse é o caminho para chegar mais longe do Criador. Vederech Chaim, qual é o caminho da vida? Qual é o caminho para encontrar a vida, para encontrar o Criador, que ele é a fonte da vida? Qual é o caminho para se aproximar do Criador? Vederech Chaim, o caminho da vida, Tochechot Musar. São advertências e são broncas de Mussar. Aquela pessoa que ela estuda Mussar, que ela escuta uma bronca e ela fala, é verdade, errei, vou consertar, esse é o meu ponto fraco, esse é o caminho da vida, esse é o caminho de se aproximar do Criador. Por quê? Porque todo mundo erra e todo mundo tem defeito. E aquela pessoa que ela não tem defeito, ela não está mais entre a gente. Aquela pessoa que ela não tem defeito, ela já subiu e ela já está muito mais perto do Criador. Todo mundo tem defeito. Então, o que a gente precisa fazer é aceitar e entender os nossos defeitos e trabalhar sobre isso. Por isso, fala Yaakov, essa é a bênção que eu dei para todos os meus filhos. Alguns deles eu falei o ponto forte deles. Por quê? Por exemplo, Yehudá. Por que Yaakov falou para Yehudá só coisas boas? Porque Yehudá foi aquela pessoa que quando ele estava queimando Tamar, e Tamar falou, esse filho é seu e você não pode me queimar. Ela falou de uma maneira tsunuá, de uma maneira não explícita. Ela falou, o filho é seu, você não pode me queimar por ter tido um filho, porque o filho é seu. E Yehudá falou, você está certa e eu estou errado. Então, quando Yehudá, uma pessoa que já sabe quais são os pontos fracos dele, vem Yaakov e fala só os pontos fortes. Porém, Reuven, Shimon e Levi, Yaakov Avinu vem e fala os pontos fracos dele, aonde eles erraram. E essa é a maior bênção que uma pessoa pode receber na vida dela. Saber aceitar uma bronca e saber onde ele precisa trabalhar. Então, Bemet, que a gente consiga entender isso, que uma pessoa precisa saber quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes dela e saber onde ela precisa trabalhar para melhorar e onde ela precisa colocar ênfase para crescer mais. E assim a gente possa chegar no atalho e no caminho, que muitas vezes é um caminho longo, para se aproximar do Criador e não ir para o atalho para chegar num lugar que eu tenho certeza que a gente não quer chegar.